Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto lá de Marcos 4, o verso do 26 ao 29, diz assim a palavra de Deus. A parábola das sementes. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Jesus, nesse texto, nesse capítulo e alguns outros, ele está falando sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E aí, fico imaginando Jesus falando isso para aquele povo ali da Galileia, para aquelas pessoas que imaginavam a chegada do reino de Deus como uma coisa grandiosa. Esperava que fosse aquele momento que eles seriam libertos do jugo ali da Babilônia e que viria o Messias lá como rei Davi, talvez num cavalo branco e governaria, e eles estão esperando isso. E aí vem Jesus falando do reino de Deus, de coisas assim tão simples. Aí eu fico imaginando eles, não, mas espera aí, cadê aquilo que aqueles escritores apocalípticos diziam que ia acontecer quando chegasse o reino de Deus? Como? Aonde que está? Cadê esse reino que a gente não está vendo? A gente não vê acontecer nada. Como que é isso? E aí Jesus dá esse exemplo aí. E é interessante que os exemplos que Jesus dá são de coisas vividas por ele no dia a dia. Jesus não pega palavras difíceis, não começa, não. Jesus pega exemplos que eles viviam o tempo todo. Então eu fico imaginando Jesus contando essa parábola, e eles imaginando. Jesus conta a parábola da semente, que o homem sai ali, jogando a semente, e aí eu fico imaginando ele lá pensando, eles mesmo fazendo, jogando a semente. E ele fala, e aí aquele homem vai dormir, ele não sabe como, aquela semente ali que ele jogou na terra começa a trabalhar. Ele dormindo, ele acordado, passa um tempo, ele olha lá mais um pouco, aquela semente virou um brotinho. Quem já teve essa experiência, eu acho que aqui na região serrana, em Teresópolis, todo mundo já deve ter visto, de ver aquelas lavouras no interior, aquela coisa bonita. Às vezes está tão pequenininho lá, a gente vê os pezinhos de alface ali pequenininho, aí passa um tempo, a gente vê, já está aquela coisa bonita. E Jesus vai dando esse exemplo, ele não sabe como, mas está lá, está aquele brotinho aí, do nada, passa a noite, choveu, quando ele olha, tá aquele pé bonito, e quando vê tem uma espiga crescendo ali dentro, encheu, e quando vê já está pronto para cortar. E aí Jesus compara isso com o reino de Deus. Deus agindo sem que eles percebessem, sem que às vezes a gente perceba, de uma maneira oculta. Jesus estava demonstrando para eles que a vida é um pouco mais do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente espera. Eles esperavam um reino onde eles seriam libertos, eles esperavam ver alguma coisa a mais do que aquele sofrimento que eles estavam passando o tempo todo ali, sendo saqueado através dos impostos ali pelo povo romano. Eles queriam libertação, eles queriam viver em paz, eles queriam alguma coisa grandiosa. E Jesus está falando para eles que Deus age nas pequenas coisas. Eles estavam acostumados e talvez pensando que Deus agiria como agiu lá na abertura do Mar Vermelho, quando agiu naquelas grandes vitórias que o povo de Israel tinha sobre os seus inimigos. Eles esperavam aquelas coisas grandiosas. E Jesus está simplesmente falando das coisas simples que Deus vai fazendo no dia a dia, que às vezes a gente acaba esquecendo, que às vezes a gente não percebe. Deus age o tempo todo. Jesus está mostrando ali Deus agindo de maneira oculta. Como aquela mulher, aquela outra parábola que Jesus conta, que as mulheres levantavam de manhã e iam lá fazer o pão.
E colocava lá o fermento, né? Ia amassando, colocava o fermento. E não sabe como aquele fermento ia trabalhando, aquele ia crescendo. Elas não sabem como, mas Deus ia agindo. A nossa vida também é assim. Deus vai agindo o tempo todo. Às vezes a gente não percebe. A gente está passando por momentos muito difíceis agora. De tristeza, de luto, de choro, de medo. Pessoas às vezes entrando em desespero. E às vezes se perguntam, né? Aonde está Deus? Cadê Deus? Que eu não estou conseguindo ver em meio a isso tudo. E às vezes todas essas coisas embaçam a nossa visão. A gente não consegue perceber esse agir de Deus. A gente não consegue perceber que Deus age nas pequenas coisas. A gente não consegue perceber que a vida é um pouco mais do que isso tudo que a gente está vendo, de tristeza, de medo. Deus continua agindo na história, meu querido irmão. E Ele age de uma forma simples. Aqueles judeus não estavam conseguindo perceber que o tempo todo Deus estava acompanhando eles. No dia a dia, nas coisas diárias que eles faziam. E Jesus veio mostrar isso. Que o reino de Deus estava crescendo de forma pequena. E que era para eles abraçar aquele reino de Deus, porque aquele reino que ia fazer com que eles experimentassem quem era Deus de verdade. Não deixe que tudo que está acontecendo aí ao nosso redor hoje te torne seco ou te torne incapaz de perceber o que Deus está fazendo na vida, no dia a dia. Deus está agindo, cuidando da gente. Se nós estamos hoje aqui vivos, é bênção de Deus. É Ele que nos sustenta. Que a nossa oração seja para que Deus faça com que a gente consiga perceber o agir dele em meio a tanta tristeza. Que a gente não endureça o nosso coração. Que a gente não seja incapaz de perceber Deus nas pequenas coisas. Deus está agindo. Deus está agindo. Se preocupa comigo, se preocupa com você. Está do nosso lado. Não desanime. Continue confiando em Deus. Peça a Deus para que Ele abra a sua visão, para que você consiga perceber o agir dele no seu dia a dia. Deus, nós te damos graças, Pai, por mais um dia e por nós podermos perceber a Tua bondosa mão cuidando de nós. Muito obrigado por isso, Deus. Nós estamos passando momentos difíceis, de tristeza, de luto, choro, Deus, de medo, mas nós te damos graças porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Ajude-nos, Deus, a vermos as coisas além disso tudo que está acontecendo, a botarmos nossa confiança no Senhor, a termos a certeza, Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Às vezes, como aquela sementinha lá que foi plantada, que a gente não via como que as coisas estavam acontecendo ali, e surgia, às vezes, a espiga, e aqueles trabalhadores tinham que confiar que ia nascer sem que eles pudessem fazer nada. Nós também queremos confiar no Senhor. Ajude-nos a confiarmos no Senhor, mesmo que às vezes a gente não tenha conseguido entender muito bem as coisas. Não sabe como as coisas estão acontecendo. Mas a gente tem que aprender a depender do Senhor. Ajude-nos, Pai, a dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor e a percebermos que o Senhor está agindo no nosso dia a dia. Nós te agradecemos por isso. E eu entrego, Deus, a vida dos nossos irmãos que estão aqui assistindo agora nas tuas mãos. Que o Senhor conforte aqueles que estão necessitando de conforto, de consolo, de ajuda. Trabalhe na vida daqueles que estão precisando, Deus, de um abraço. Ó Deus, visite aqueles que estão internados, Pai. Haja com cura, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, minha irmã.